Essa noite eu tive um sonho e eu tenho certeza que esse sonho veio do Espírito Santo pelo conteúdo dele e pelo horário que eu sonhei também. De vez em quando eu tenho sonhos do Espírito Santo a esse mesmo horário da madrugada e foi mais ou menos assim. Eu estava numa agência de publicidade, eu trabalhava lá, nós prestávamos serviços para cantores, contudo naqueles dias não havia trabalho. Todos os meus colegas estavam atentos, observando as notícias pelo computador, pelo celular, porque o mundo estava em expectativa, o mundo estava em espera. Em alguns lugares estava muito caótico, não ali onde eu estava exatamente naquela localização, mas estava todo mundo aflito, sem saber o que iria acontecer. E já eram alguns dias sem trabalho, eu estava cumprindo aviso prévio, eu já tinha dito a eles que eu iria sair desse emprego, porque eu queria voltar para o meu sítio. Eu não tenho sítio, né? Isso foi no meu sonho, que eu queria voltar para o meu sítio. E eu estava angustiada porque eu entendia o contexto de todas aquelas notícias. Mas eu não queria contar para ninguém. E uma cantora das cantoras que nós atendíamos na agência, ela veio visitar para a gente planejar o seu terceiro show. Tava tudo normal. Para muita gente estava tudo normal. Eu sabia o que estava acontecendo. E enquanto ela estava ali, nós nos lembramos dos momentos de ouro da agência, dos grandes shows que nós havíamos planejado e executado, dos festivais, das premiações, dos cantores famosos que nós atendíamos. Foram momentos assim, é como se aquilo houvesse sido tirado de nós, aquilo não existia mais, a gente precisava se apegar naquelas lembranças. Então, como não tinha nada mesmo para fazer ali, eu convidei ela para nós darmos uma volta na rua e respirar um ar puro. Quando eu saí da agência, eu me dei conta de que a localização da agência era ao lado da casa onde mora meu pai, lá no Brasil. Então eu estava no Brasil. E antes de atravessar a rua, eu olhei para os lados e eu percebi que não havia carros na rua. O meu pai mora num bairro residencial, contudo, sempre tem um carro ou outro. Mas nesse dia não tinha carros. Inclusive eram horas do dia, mas estava extremamente escuro, como se fosse noite. Usando luzes artificiais, o céu estrelado. E as pessoas estavam todas pela rua, a vizinhança estava todo mundo fora das suas casas, conversando, crianças brincando na rua, todo mundo fazendo as suas atividades como se fosse dia. Contudo, não eram atividades corriqueiras. Parecia como é no dia do Ano Novo, aquela gentarada na rua, porque ninguém estava trabalhando, não tinha o que fazer. Isso ficou claro para mim, não tinha outra coisa para fazer, ninguém tinha mais ocupação. Estava todo mundo na rua observando o céu. E eu olhei para cima também, para ver o que todo mundo tanto olhava. E quando eu olhei para cima, eu vi, mais ou menos na direção de quando o sol ele vai descendo, assim, lá por volta de 1 da tarde, né? Aquela posição mais ou menos do sol, lá longe, do tamanho da minha unha, eu vi uma luz alaranjada, mas eu conseguia distinguir muitos detalhes, embora isso estivesse muito longe, eu conseguia distinguir muitos detalhes. Não era só uma luz, era assim, eu vi uma abertura no céu, e de longe, de dentro daquela abertura, saía essa luz, então a luz era mais forte lá no fundo, e ela ficava mais fraca, né, no que ela saía ali por aquela abertura. Era uma luz alaranjada, e ela pulsava, ela fazia esse movimento. Essa energia ali que estava abrindo o céu, ela tinha assim formas como quando a gente vê uma mandala, sabe? E ela borbulhava, né, essas formas circulares, ela se movimentava dessa maneira, pulsante e abrindo. E quando eu vi isso, eu pensei, nossa, tá abrindo mais, tá maior. Faziam semanas
que aquele fenômeno estava acontecendo no céu, e ao redor daquele espaço onde o céu estava abrindo, tinha uma intensa atividade. Os astros, eles se agitavam, um astro chocava com o outro e eu via explosões. Eu não ouvia, né? Eu só via. Alguns eram engolidos pelo buraco que estava sendo aberto, né? Por esse espaço que estava sendo aberto. E quando eu corri os olhos assim para contemplar o céu todo, eu via que todos os astros, eles estavam agitados. As estrelas não estavam paradas, elas estavam em movimento. Eu via muitas estrelas cadentes, então elas não entravam na atmosfera da Terra, mas eu via, não sei se você já viu estrela cadente, mas ela é um risco assim, ela faz um risco no céu. Então eu via esses riscos em várias direções, em vários lugares. E eu até me distraí do que minha amiga estava falando ali do outro lado da rua, nós duas de braços dados, caminhando. De repente, quando eu voltei os olhos novamente para aquele lugar de onde saía essa luz, essa abertura no céu, eu vi a silhueta de um anjo e ele se aproximou cerca de 3 metros distante de nós, assim, no alto. A envergadura da asa dele era enorme, cerca de 8 ou 10 metros, acho que é mais, porque aqui a minha bancada é 8 metros, era mais, acho que uns 12, 13, 14 metros. A envergadura da asa dele era uma coisa magnífica. E ele era uma criatura enorme também, ele parecia um ser humano, mas ele era enorme, ele era muito maior do que um ser humano. A roupa dele era branca, era como uma túnica até os pés, de um tecido encorpado, e ele usava um cinturão, não era um peitoral, era um cinturão de ouro com pedras azuis incrustadas. Essas pedras eram azul claro, um tom leitoso, não era cintilante, não era pedra polida, e eu via uns veios brancos nelas. E tinha um detalhe assim do cinturão que passava pelo ombro dele, um detalhe de ouro bem delicado, fininho, que vinha do cinturão e atravessava para o outro lado. E esse anjo, ele, ao se aproximar, ele disse assim: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Isso está no capítulo 14 de Apocalipse. Ele falou com palavras num vocabulário um pouco mais moderno, contudo, quando eu acordei, eu não conseguia me lembrar que palavras eram essas. Mas eu me lembro da voz dele, era uma voz muito forte. Parecia como se fosse mais de uma voz. Sabe quando você ouve uma multidão em uníssono falando alguma coisa? Parecia mais ou menos assim. Era uma voz muito forte, ao mesmo tempo suave, não me causava medo, mas era uma voz muito forte. E assim como a borboleta que vem e ela pousa de flor em flor, ele fazia assim, ele dava a mensagem e ele ia em cada grupo falando a mesma mensagem. E eu acompanhei ele com os olhos. No que eu acompanhei ele com os olhos, quando ele terminou de dar aquela mensagem para nós, eu ouvi um som e eu me voltei para ver o que era. E eu vi esse segundo anjo com a mesma vestimenta. Ele dizia assim: caiu, caiu a grande Babilônia. Ele disse mais algumas coisas, está registrado também em Apocalipse no capítulo 14. Eu já vou pegar minha Bíblia para ler com você. E assim, era um misto de emoções, um misto de pavor, um misto de que o que eu estava fazendo ali naquele lugar, eu já devia estar muito longe dali, ou não sei, era um misto. Quando esse segundo anjo veio, no meio da mensagem dele eu já sabia o que ele ia terminar de dizer, porque eu conhecia a Bíblia. Eu olhei para a porta da agência de publicidade, onde o Herbert estava também. O Herbert estava lá dentro trabalhando autônomo, ele não fazia parte da agência de publicidade, mas ele estava lá naquele ambiente. E aí eu virei e gritei: Herbert! Herbert! Porque eu queria que ele visse aquilo que eu estava vendo, porque aquilo que eu estava vendo era inacreditável. Então nisso vem um terceiro anjo, só que eu não escutei a mensagem do terceiro anjo, porque eu estava
chamando o Herbert. Contudo, a mensagem do terceiro anjo, ela tem também no Apocalipse, eu já falei. E quando isso acabou, né, a gente viu aqueles anjos, eles iam de grupinho em grupinho. Uau! Essa minha amiga, ela perguntou, uau, o que é isso, né? Nunca vi isso antes. E eu virei para trás e tinha uma criança ali perto de nós, bem pequenininha, com cerca de 4, 5 anos de idade. Ela não falava ainda muito bem, ela falava algumas palavras errado. E eu sei que ela falava algumas palavras errado porque eu fiz uma pergunta e ela respondeu a minha pergunta. Eu perguntei para ela, o que é isso? O que é isso que a gente acabou de ver? E ela disse assim, são as 3 mensagens angélicas. Ela falou com aquela vozinha de criança. Eu acho que ela era até mais novinha, talvez até menos de 4 anos, porque ela falou assim as palavras. Ela falou assim, são as 3 mensagens angélicas. Falou bem assim. E eu pensei, uau, então é real mesmo o que a gente está vendo. E aí eu volto para dentro daquela agência de publicidade, ali eu atravessei a rua de volta e da porta mesmo eu disse, olha, eu mudei de ideia, estou cumprindo aviso prévio, mas eu mudei de ideia, eu vou embora hoje mesmo. Eu ia voltar pro meu sítio. E aí eu chamei o Herbert, eu falei, depois eu te conto. Eu não queria contar para aquelas pessoas porque eu não sabia se elas iam acreditar, a explicação era longa demais. Então, eu preferi não contar. Mas quando eu virei as costas para ir embora, meu chefe perguntou, Sara, tomara que você tá indo embora, não porque não tem trabalho aqui, mas eu não sei por que você tá indo embora. E aí ele me perguntou, qual é a igreja que você vai? E aí eu falei para ele, eu vou na igreja adventista do 7º dia. Mas se você quiser ir lá, você não pode se importar com o que as pessoas estão falando ou com a maneira que as pessoas lá dentro estão vivendo. Você não pode se importar com a maneira que aquelas pessoas se comportam. Eu vou nessa igreja, na igreja adventista do 7º dia, porque de todas as igrejas que eu já conheci, e de fato eu já estudei a Bíblia com 6 outras religiões, o representante daquela religião me ensinando a Bíblia de acordo com a forma que eles acreditam. E eu, depois de cada estudo bíblico, eu permaneci adventista. E eu já duvidei da igreja adventista inúmeras vezes, e todas as vezes que eu duvidei, eu me voltei para a Bíblia e eu permaneci adventista. E eu continuei a minha resposta para ele. Porque nenhuma das outras igrejas que eu já conheci tem uma doutrina tão de acordo com a Bíblia. E enquanto eu falava, um estagiário levantou uma Bíblia e disse, você vai nessa igreja? Eu também vou na igreja adventista do 7º dia. E aí ele virou para as outras pessoas e ele disse assim, e hoje cedo lá na China foram vistos 3 anjos, eles estão dando as 3 mensagens angélicas que está na Bíblia. E ele começou a explicar para eles. E nessa hora eu pensei, uau, tá acontecendo mesmo, no mundo inteiro. E eu, nessa hora, acordei. E quando eu acordei, é um misto, né? Eu fiquei, uau, eu não sabia exatamente o que eu tinha visto. E eu pedi a Deus, eu pedi ao Espírito Santo que me explicasse aquilo que eu vi. É possível que alguém que vai assistir esse vídeo vai ter o dom da interpretação e vai poder talvez até adicionar detalhes. Porque um dom é o dom de sonhos e outro dom é o dom de interpretação. Um dom é o dom de profecia. Então são dons diferentes do Espírito Santo para nós. E quando eu pedi a Deus para que Ele me explicasse o sonho, o que o Espírito Santo me revelou é que aquilo que eu vi, aquela cena no escuro, né, noturna, mas eram horas do dia, significa que aquilo que está acontecendo das 3 mensagens angélicas, dos 3 anjos, ele significa que é no contexto das pragas, das 7 últimas pragas. Quando a gente estuda as 7 últimas pragas, a gente vê que tem uma delas que é a escuridão. E o motivo pelo qual as pessoas ali do meu ambiente de trabalho estavam consternadas e ansiosas na expectativa pelos acontecimentos,
é porque já estavam caindo as pragas, as 7 últimas pragas do Apocalipse. Então estava tudo assim, o ambiente, não o ambiente, talvez não é a melhor palavra, mas mesmo no céu, o céu já estava sendo preparado, aberto para receber Jesus. E as bilhares de bilhares que vêm, de anjos que vão vir com ele, porque é isso que a Bíblia fala. Quando ela fala da volta de Jesus, uma das descrições do Apocalipse diz assim: houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Ou seja, não tinha criatura nenhuma lá. Quando Jesus vem, ele vem com todos os anjos. Você consegue imaginar a dimensão disso? E é por isso que esse buraco no céu, quando eu olhei, ele estava sendo aberto para dar passagem a todos esses seres celestiais. E eu fiquei impressionada com as coisas que eu vi. Eu sei que, por mais criativa que eu seja, eu não imaginaria dessa maneira. E eu fiquei feliz também por Deus ter me revelado esses detalhes. E você me fala aí o que você achou. Coloca aí nos comentários, tá bom?